Bom, então, bom dia aí a todos. Nós vamos começar agora o nosso simulado ao vivo. Eu vou explicar como vai ser o funcionamento. Esse simulado é de Ciências da Natureza e da Matemática. A gente preparou 3 questões em cada bloco. Então, são 3 de matemática, 3 de física, 3 de química e 3 de biologia. Então, 3 vezes 4, 12. Vocês terão 12 questões para fazer agora. As questões são do Enem, não são assim de grau de complexidade elevado, portanto, a gente vai deixar vocês 10 minutos em cada bloco tentando fazer o simulado, que nós vamos disponibilizar via Google Forms, aqui no chat. Aí, depois de 10 minutos, nós vamos perguntar se todo mundo conseguiu fazer. Se vocês não conseguiram fazer, aí vocês nos avisam e a gente dá mais tempo, tá bom? Léo, você tinha levantado a mão, meu querido, pode falar. Então, aí eu ainda estou explicando, calma lá. Aí o que vai acontecer? Depois de vocês terminarem essas 3 questões de matemática, vai entrar o Lucas. Tá ansioso, né? É normal. Depois de terminar as de matemática, as 3, né? Que vocês vão ter 10 minutos para fazer, um bocadinho mais, se vocês levantarem a mão e pedirem mais tempo. Aí o que vai acontecer? O Lucas vai entrar e vai resolver com vocês as 3 questões, tá bom? E aí ele vai ficar resolvendo, tirando dúvida, até todo mundo entender as 3 questões. Depois o procedimento vai ser o mesmo para física, depois para química e depois para biologia. Contando assim, né, 10 minutos aproximadamente em cada bloco, vai dar 40 minutos, né? E mais ou menos uns 10, 15 minutos para a gente resolver as questões, que obviamente a gente resolve as questões e vai tentando tirar a dúvida de vocês de algum ponto. Se tiver alguma pergunta que a gente não consiga abordar agora, não tem problema, a gente também não precisa saber tudo, a gente se compromete a colocar no pós-aula alguma questão mais específica de vocês sobre o tema, tá bom? Então, vai ter o pós-aula também. Léo, tá claro? Giovanas, Amanda, Vitória, Simone, Érica, Raíssa, Ana, tudo claro? Então, podemos começar? Ah, maravilha. Então, respirem aí. A gente não vai parar a gravação, a gente vai deixar gravando, né? Para não ficar confuso para a gente. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, Renato? A gente deixar a gravação? Não tinha pensado nisso. Não, deixa correndo, deixa correndo. Senão a gente vai ficar ansioso que tem que gravar, parar e não vai valer a pena. E aí vocês podem fazer perguntas, né, durante... não perguntas sobre o conteúdo, mas qualquer coisa que aconteça, vocês também, a gente está aqui online, vocês podem falar com a gente, tá bom? Ou no chat, ou lá no grupo de WhatsApp, ou aqui dentro do Meet. Para também não atrapalhar a concentração dos colegas, né? Então, eu vou colocar o primeiro Google Forms aqui agora, que é o de matemática, e aí a gente vai ligar o cronômetro. Quem liga o cronômetro aí? Renato, você liga? Tá sem som. Vou ligar aqui no telefone aqui. Põe para tocar. Tá, vou colocar aqui no... Põe para tocar o despertador e aí todo mundo vai ouvir o despertador. Tá, tranquilo. Pode ser? Pode ser. Temporizador. Pode ser, ó. Então, podemos começar agora? Então, começando. Pus já as questões no chat. Então, a primeira questão é a seguinte: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos que há censo.
Em um ano, foram entrevistadas 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Aí aqui a gente tem o gráfico, né? E aí nesse gráfico está mostrando as pessoas que só estudam, as que trabalham e estudam, que somente trabalham, ou as que não trabalham e nem estudam. Então eles querem saber, né, quantos das pessoas que foram entrevistadas, quantos trabalham, certo? Então a gente vai aqui para a resolução. Em primeiro lugar, a gente precisa ver qual o percentual das pessoas que trabalham, né? Então, a gente tem aqueles que trabalham e estudam, que são 13,6%, e aqueles que só trabalham, que são 45,2%. Então, a gente faz uma soma, certo? Então, dá 58,8%. Depois, a gente tem que ver quantas são essas pessoas, né, do total. Então, a gente vai fazer 58% de 363. Então, a gente não sabe a porcentagem, né, o número de 58,8%, mas a gente sabe que 363 mil é o 100%, é o total. Então, a gente vai multiplicar em cruz, né, fazer uma regra de 3. Com isso, a gente vai fazer a regra de 3, né, 100 vezes x e 58,8 vezes 363 mil. Com isso, a gente vai chegar na resposta da letra C, que é 213.444. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Do pessoal que não conseguiu chegar nesse resultado, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então eu vou pro próximo. Tá, questão 2, né? O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e a mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente de 20% e de 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total, com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho em... Né, a gente tem que calcular isso em porcentagem. Então, eles estão falando aqui que a internet teve aumento de 20% e a mensalidade escolar teve aumento de 10%. Né? Aqui eu tenho um quadrinho para vocês, que isso daqui é tipo um macete, alguma coisa para facilitar na hora que vocês forem fazer alguma questão de porcentagem na parte do aumento, certo? Que quando a porcentagem, vamos supor, for de 10%, vocês vão multiplicar o valor por 1,10%. E assim sucessivamente, né? 12%, 1,12%, 7%, 1,07%. Aqui a gente tem um exemplozinho, né? Um aumento de 45% em 580, você multiplicaria o 580 por 1,45, certo? Vocês vão sempre colocar o valor da porcentagem depois da vírgula, 1 na frente, e é só multiplicar que você vai ter o valor total. Né? Tendo isso, a gente vai para a resolução da 2. Né? Então, a gente vai calcular os 20% do 120. Então, a gente vai multiplicar 120 por 1,20, que vai dar 144. Então, o total do aumento da internet, no final, ele foi de 120, ele foi para 144. Depois, a gente vai para a mensalidade escolar, que teve aumento de 10%. Então, a gente vai fazer 1,10 vezes 700, que dá 770. Depois, a gente vai calcular quanto que eles gastavam antes do acréscimo e depois fazer o reajuste do acréscimo, certo? E então aqui, ó, no início, sem o acréscimo, eles gastavam 1.220, né? Que era o 120 da internet, 700 da mensalidade, mais os 400, que era a mensalidade do filho. Depois, com o aumento da... Só que assim, lá fala que eles têm que manter a mesma renda, né? Eles têm que manter o mesmo valor final. Então, com o acréscimo para 144 da internet e o acréscimo para 170 da mensalidade, no total dá 914.
Então, a gente vai ter que fazer o 1.220, que era o total, menos o 914, que foi o resultado dos dois acréscimos juntos, né? Para a gente saber qual vai ser o valor novo da mensalidade do filho. Então, o valor novo da mensalidade do filho vai ser 306, certo? Então, agora a gente vai ver a resposta, né? Que seria qual foi o valor em porcentagem que teve essa redução da mensalidade, né? Então a gente vai subtrair para ver quanto que foi quanto que ele diminuiu, né? Então era 400, foi para 306. Então ele diminuiu em 904. E aqui a gente faz de novo a regra de 3, né? A gente lembra que os 400 eram 100% e os 94 são esses X%, né? Que a gente não sabe quanto que é. A gente faz uma regrinha de 3 e a gente chega no resultado de que a porcentagem que reduziu a mensalidade do filho era de 23,5%, que é a resposta B. Lucas, só um momentinho. A Simone, você conseguiu acompanhar? Simone Carvalho, você conseguiu acompanhar a resolução? Então, a minha internet está indo e voltando, né? Tá. Mas não consegui pegar muito, não, mas quando cai, aí eu volto de novo. Tá, mas conseguiu entender o exercício? Conseguiu acertar ou errar é o de menos. O que a gente precisa saber agora é entender, saber o que errou, saber o que acertou. Se acertou, não foi só por causa do chute, foi porque seguiu o raciocínio. Sim, sim. Aí eu tô, tipo, quando cai assim, eu volto, né? Tá indo e voltando, tô dando a satisfação aqui, porque parece que ela saiu fora e não quis voltar mais, por isso que eu escrevi no chat, né? Uhum. Leonardo, desculpa, perguntar aqui, Leonardo, tu conseguiu entender onde errou? Entendeu por que errou? Saber, se fosse agora, saberia fazer a questão? Tá ok. Tá, Ana? E, Ana, quer tirar alguma dúvida? Se eu te levantar da mão. Eu pensava que eu tinha ligado o microfone, mas não liguei, desculpa. O meu único problema foi as duas primeiras questões, né? Uhum. Eu consegui analisar, consegui fazer as contas, mas na hora de responder, eu acabei ficando insegura com a conta que eu fiz, e em vez de colocar a alternativa certa, que era a que eu tinha feito a conta e dado o resultado, eu acabei trocando. E aí, como eu não sou muito boa em matemática, eu fiquei com uma insegurança muito grande da minha conta tá errada, e aí eu acabei trocando a resposta certa pela errada. Isso é uma coisa muito comum, principalmente na parte de exatas no Enem, né? A gente fica inseguro com a resposta, a gente fica com medo do que a gente vai fazer. Só que a gente tem que confiar no que a gente está fazendo, né? Porque pode ocorrer muitas vezes isso, né? A gente colocar a alternativa certa e depois a gente trocar achando que está errado. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas você entendeu o exercício bonitinho. Sim, eu consegui entender, consegui analisar bonitinho mesmo. Só foi esse problema da insegurança mesmo. Tá, beleza. Mais alguém? Tá com alguma dúvida? Tá, então vamos para a última, para 3. Vamos lá. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os 2 outros pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente. Então, aqui ele está falando que a ponte ela tem 12 toneladas, né, no total, e que o centro dela ele recebe 60% da carga, né? E ele quer saber se por acaso tiver uma carga máxima, qual seria os 3 pontos de sustentação. Os 3 não, no caso, não é isso, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai calcular
qual a carga em toneladas que o ponto central aguenta, que lá ele fala que é 60% do peso, né, do peso total. Então, aqui a gente tem 60% de 12, né, que é o total. Então, a gente faz esse cálculo, que é 60%, né, que é 60 dividido por 100, vezes o 12, que é o total, que vai dar 7,2 toneladas. Então, a gente sabe que o ponto central, ele aguenta 7,2 toneladas. Agora, a gente vai calcular quanta carga os outros 2 pontos irão receber. A gente sabe que tem 3 pontos, certo? Então, a gente sabe que a nossa carga total é 12 e a nossa carga central é 7,2. Então, a gente subtrai para saber qual vai ser a carga dos outros 2 pontos. Só que essa daqui é a carga dos outros 2 pontos juntos, certo? E lá na questão, ele fala que eles têm que ser distribuídos igualmente, né, nesses 2 outros pontos. Então, aqui é calcular quanto cada ponto vai receber individualmente. Lembrando que os 2 têm que ter a mesma carga. Então, a gente só fazer uma conta de dividir simples, dividir por 2, e vai dar 2,4. E a alternativa correta é a letra B, 2,4 toneladas. E eu acho que é isso. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Do pessoal que errou, alguma dúvida? O que errou? Algum comentário? Alguma coisa? Nada? Então, acho que é isso. Aí agora a gente tem que colocar o formulário para ciências, para física, no caso, né?